Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você agora nesse momento, que está nos assistindo através dessa plataforma, que é o Facebook e online, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja recepcionado hoje pelo Espírito Santo de Deus na sua casa, você e com sua família, você, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, no qual é a primeira lição do segundo trimestre, né, onde nós vamos estudar a carta aos Efésios. Então, essa lição linda aqui, que vocês estão vendo, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós temos hoje aqui, nesse primeiro domingo do mês, né, a lição de número 1, que tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Meus irmãos, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ela já escreve essa carta à cidade de Éfeso, né? Nós estudamos essa lição e vemos que a carta aos Éfesos, né, é uma carta não especificamente direcionada somente para ela, mas às cidades circunvizinhas, porque trata de assuntos que não culminam somente na cidade de Éfeso, mas que ela serve em geral para aqueles que os leem, né? Serve até os dias de hoje para nós. E Deus vai falar grandemente no seu coração através dessa lição. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos orar para nós iniciar, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, diante do Senhor eu disponho a minha vida neste momento, em gratidão ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado debaixo da Tua graça. Que o Senhor venha se fazer presente na nossa vida, no meio, Senhor Jesus, onde Teu Filho se encontra nesta hora. Senhor Jesus, abençoa a cada família ligada nesse instante na escola bíblica dominical. Que o Senhor venha fazer morada, venha fazer, Jesus, transformar os corações nesta manhã, através da Tua palavra, que ela vai de encontro no qual para quem foi enviada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso textuário, o apóstolo Paulo, ele já entra na sua carta dizendo assim: a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Com essa paz, a casa agora, através da palavra, tá bom, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. A verdade prática está dizendo assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Vamos repetir? A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo, irmão? Graças a Deus somos nós, né? Nós estamos passando por um momento meio difícil, né? No qual nós estamos aqui, no qual você está me vendo, né? Aí na sua casa. Porque uma situação, né? Muito. Mas que a igreja de Cristo não são as portas, não são templos feitos por mão de homens, mas a igreja de Cristo é você e é eu, tá? Então a palavra do Senhor, ela não para, né? A difusão da palavra do Senhor, ela não pode parar, certo? Deus abençoe sua vida. A nossa introdução, eu poderia estar lendo com vocês aí. Se você pegar sua Bíblia, você está de posse de sua Bíblia na sua casa, você pode abrir em Efésios capítulo 1 e depois Atos 19. Vamos acompanhar a lição? Eu vou ler essa lição para você nesta manhã. Acompanhe comigo. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o título do nosso texto áureo, né, irmãos, que acabamos de ler. Atos
capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. Estes eram ao todo uns 12 varões. Irmãos, que texto maravilhoso, lindo de se ler, de ter aqui uma expectativa do que Deus realizara naqueles dias que o apóstolo, inspirado pelo Senhor, chegou neste lugar, impondo-lhe as mãos nesses homens, e eles receberam o Espírito Santo, na qual eles nem conheciam. Isso é a valorização do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. De repente nós não damos a mínima mais para o Espírito Santo de Deus, E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é a terceira pessoa da Trindade. É o Pai. E Paulo enfatiza: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles vão dizer que nem havia ainda conhecido, nem sabia quem era o Espírito Santo. E você tem essa graça de ter o Espírito Santo valorizado nos dias de hoje, tá? Conscientize-se nisso e deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta da sua vida. Hoje é um dia mundial, A nossa nação está num dia onde nós passamos a jejuar. É um jejum em prol da nossa nação, onde nós sabemos o caos que estamos vivendo e nós devemos deixar tudo nas mãos do Senhor. E o Espírito Santo é que nos rege, irmãos, a fazer essas coisas. É nos dedicar a uma nação que quer estar liberta das coisas ruins. E o Espírito Santo de Deus nos vocaciona a isso, a buscar o Senhor só hoje, mas que isso seja de contínuo em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe. Se você estiver disposto a jejuar nos dias de hoje, faça isso. É para a honra e a glória do nosso Senhor. Tá bom. Vamos então dar um início, nessa lição maravilhosa. Irmãos, aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta, ele escreve essa carta já em prisão. Porém, antes, o apóstolo Paulo, ele uma de suas terceiras viagens missionárias, ele prega em redor dessa cidade chamada Éfeso e entrar nessa cidade, Chega o dia dele entrar em Éfeso para fazer o seu dever, o seu chamado, o seu chamado era ser missionário, evangelizar aos povos, Então, o Senhor Jesus Cristo incumbiu Paulo de ser um apóstolo, chamado por Deus. E a gente vai estudar, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi instruído, chamado diretamente por Jesus Cristo para ser o apóstolo, do povo, o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo dá seus primeiros passos em Éfeso. E ele encontra uma cidade assim rica, uma cidade que é uma metrópole, onde há muita
né? É uma aglomeração de muitas pessoas. E nessa cidade, ele encontra um templo onde as pessoas, esse templo é como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo na cidade antiga de Éfeso, que hoje é a atual Turquia, né? Esse templo é um templo da deusa Diana, é a deusa da fertilidade, onde os povos de outras nações gostavam de frequentar este lugar, porque era uma metrópole, era um lugar de muitos turistas, né? Pessoas iam lá para admirar esse templo famoso, né? E o apóstolo Paulo, ele tem essa oportunidade de pisar em Éfeso para apregoar a palavra de Deus. E chegando neste lugar, ele encontra uma igreja, né? Ele já encontra uma igreja ali formada por mais ou menos, como a lição nos traz, a palavra de Deus, com aproximadamente aí 12 irmãos, 12 varões. Aí você pergunta, como que essa igreja foi parar aí? Como? Se Paulo está entrando agora em Éfeso e já está aí essa igreja. Como se deu essa igreja aí em Éfeso? Irmãos, essa carta ela foi escrita em prisão aproximadamente 60 a 64 depois de Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não participou, ele não era discípulo de Jesus ali com aqueles 12. A gente conhece a história do apóstolo Paulo, né? Sabemos que Paulo, nós conhecemos ele como apóstolo Paulo, mas antes o seu nome. Então Saulo era um homem da sociedade bem visto como um ruim, né? Um homem bem estudado, porém ele foi um dos perseguidores da igreja. Se sagrado, você vê que na história de Estevão ele participou, né? Daquele apedrejamento ali, observando de longe, Estevão sendo apedrejado por aqueles homens, né? Que não aceitaram a pregação de Estevão. A perseguição do povo cristão em Israel. Aí é onde que aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, aceitaram a morte e a ressurreição de Cristo, teve que, onde a perseguição perdurou por alguns dias, então quem aceitou foi se expandindo. Aí o apóstolo Paulo chega em Éfeso e topa essa igreja. Possivelmente foi por esse acaso que surgiu essa igreja, de pessoas que foram para Éfeso e fundou essa igreja, colocou lá esses irmãos que aceitaram a fé, passaram a ser. Pergunta, acha esses irmãos nesse lugar? Né? O apóstolo Paulo vai perguntar. Aí bem antes disso, sabe que o apóstolo Paulo, ele se converteu, porque Jesus Cristo pegou ele no caminho, indo, né, a perseguir uma igreja, e nessa perseguição, no caminho, o Senhor Jesus Cristo derruba ele no chão, faz ele ficar cego, com escamas nos olhos, né? E ele direciona a uma casa de um certo irmão chamado Ananias. Aí os irmãos sabem dessa história. E Saulo vem a se converter. Na verdade, a gente, observando a palavra de Deus e pelos estudos, a gente observa que não foi o Senhor Jesus Cristo que mudou o nome para Paulo. Era porque Paulo tinha duas situações de vivência, né? Ele era um romano e ele também era um grego. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha duas cidadanias, né? Ele tinha o seu regime, vamos colocar como o seu sotaque hebraico, né? E tinha também, ele era romano, as cidadanias, né? Vamos colocar isso. Ele era cidadão romano e era também um cidadão da linguagem hebraica, né? Vamos colocar assim. E como o apóstolo Paulo tinha essas duas cidadanias,
foi então que ele usou de sabedoria para pregoar a palavra de Deus. Se ele fosse pregar para os romanos, ele ia usar o seu nome de Saulo. Se ele fosse pregar para os gentios, o seu nome era Paulo. Saulo, ele recebeu esse nome, segundo alguns escritos, era porque o seu pai tinha foi feita assim até uma dedicação ao rei Saul, né, daquela época. Como o rei Saul foi rei em Israel, o pai, por uma situação de carinho, mais de zelo, colocou o nome de Saulo, entendeu, irmãos? É por isso que ele... E Paulo do lado romano, seu lado gentil, é porque ele é pequeno. Isso significa que Paulo é algo pequeno. E na verdade ele se tornou pequeno. Ele, como perseguidor dos cristãos, ele se tornou pequeno diante de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Estão entendendo? Dá para pegar a lição, irmãos? Deus abençoe. Paulo, ele entra nessa cidade. E ali ele batiza aqueles irmãos, né? E fica ali por alguns meses, 3 meses, ensinando aqueles irmãos. Como ali haviam pessoas que não aceitavam o que ele pregava, o que ele fez? Depois de ter batizado aqueles irmãos, os irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, profetizar. Dentre eles ali, que a igreja foi crescendo, tinha alguns que não aceitavam a pregação da palavra, a verdade que Paulo estava falando. Usou de sabedoria, porque era uma minoria que estava indo de confronto com ele. E Paulo resolve alugar uma sala em uma escola para continuar a pregação do Evangelho. E conforme Paulo fazia isso, a igreja crescia, crescia e crescia. Irmãos, fazer nos dias de hoje é a evangelização do Evangelho de Cristo, para que a igreja venha crescer, não inchar, como de muitas igrejas estão inchando, em pessoas, mas que a conversão não é genuína. Às vezes a gente vê igrejas cheias, superlotadas, mas que o verdadeiro evangelho ainda não está fluindo nos corações dessas pessoas. Então, façam reflexão, irmãos. De repente, seja esse o dia de nós nos voltarmos mais diante da face do Senhor, nos humilharmos mais. O lugar mais alto que nós podemos chegar diante de Jesus Cristo é aos seus pés. Então, dobrando nossos joelhos, façamos sim o jejum hoje, em dedicação a essa nação, pedindo ao Senhor misericórdia sobre nossas vidas, tá? Quem sabe a partir que acabar com essa agonia que a gente está sobrevivendo, almas se rendam mais aos pés do Senhor. Cristãos que estavam aí em cima do muro, de repente com suas vidas um desleixo muito grande diante da presença do Senhor, que venha tomar rumo, posição, que venha se sentir um cristão verdadeiro, Quem sabe a partir de hoje a sua vida seja a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Está entendendo a mensagem, irmão? Deus abençoe. Vamos dar sequência. Então, a introdução da nossa lição, ela está dizendo assim, a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Acabei de falar para os irmãos, Quem sabe, depois da avalanche, dessa situação precária que a gente está sobrevivendo, a gente possa alcançar o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, Então, tem o propósito dessa revista, irmão, dessa lição desse dia, está aqui, apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios,
explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então vamos a respeito desse homem. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, né? Eu já disse que ela foi escrita em prisão. Não foi naquele momento que Paulo chegou já com o papel na mão escrevendo sobre a cidade, não. O apóstolo Paulo entrou na cidade, aí depois de um tempo, né, que ele ficou na cidade de Éfeso, aproximadamente 3 anos, pregando, evangelizando essa cidade de Éfeso, muito grande. Ele teve uma ameaça, né, de prisão, aí ele saiu, foi para outro lugar. Ele voltou para Jerusalém. E daí ele foi preso. Ele foi preso e dentro dessa cadeia ele teve o prazer de escrever essa carta, não apenas direcionada à cidade de Éfeso, mas da cidade circunvizinha. Por isso que essa carta não é uma carta direcionada a um destinatário, a destinatários. Já a nossa lição, saudação aos destinatários, ou seja, para vários leitores, para várias igrejas daquela região, tá? Porque trata de assuntos que algumas daquelas igrejas deveriam estar atentos, né? Se consertando, direcionando. É isso que a carta aos Efésios está nos dizendo. E a sua data é isso, é de 61 a 63 depois de Cristo, como já foi aqui bem explanado para os irmãos. O primeiro ponto da nossa lição está falando sobre a autoria, no qual já disse para os irmãos o significado do seu nome, de Paulo, de Saulo, né? Aqui abaixo da lição, para os irmãos terem essa lição em mãos, irmãos, por favor, leiam as vossas lições. Você, como um bom aluno da Escola Bíblica Dominical, que está sentindo saudade de estar sentado na sua cadeira, na sala de aula, né? Para aprender da palavra de Deus. Então faça isso, adquira a sua lição e dedique ao estudo. É o tempo que você tem em casa, porque não há desculpa mais, né, irmãos, para não deixar de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus e se instruir na lição bíblica dos domingos, né? Quando chegar na Escola Bíblica Dominical, você vai estar bem instruído pela palavra de Deus. Deus abençoe grandemente. O segundo ponto, subtópico da lição, a assinatura apostólica. Aqui tem um fato muito importante, que Paulo vai reivindicar essa assinatura apostólica. Ou seja, ele como um obreiro do Senhor Jesus, ele como missionário, ele estava de regiões em região, passando e anunciando uma palavra do Senhor, então ele tinha que ter não é simplesmente um crachá, mas uma identificação de que ele era uma pessoa da parte de Jesus Cristo para anunciar o Evangelho. Então Paulo faz essa reivindicação da assinatura apostólica, e Paulo vai reivindicar isso, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então eu li essa parte desse texto, como se acabou aqui em gentílico, ele usou esse nome de Paulo para apregoar ao povo gentílico. Então Paulo é o apóstolo dos gentios, né, irmãos, como já conhecido. Então Paulo ele reivindica essa assinatura. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Dá para entender aqui, irmãos, que é pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Aqui a gente sabe pela história bíblica, que foi um encontro pessoal com o Saulo. E Saulo também teve um encontro pessoal com Jesus, ali no caminho de Damasco. Lembra? Que ele teve um encontro com Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, com reverência, o que ele já diz a resposta? Quem é, Senhor? Ele, sem conhecer a Jesus Cristo, já lhe responde o Senhor, né? Então, foi um apóstolo levantado pelo Senhor mesmo, tá? Então, ele reivindica essa assinatura aí como um apóstolo.
E outro detalhe bem importante nesta lição, irmão, nesse subtópico 2, é que a sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Irmãos, vamos esperar o momento do Senhor agir em nossa vida, né, irmãos? Não é pulando degraus, não é querendo subir a escada correndo, e cair. Porque aqui dá a entender que a reivindicação que o apóstolo Paulo está fazendo é porque ele vem a ser o próprio Cristo que o levantou ele para ser um missionário, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não é como hoje, né, irmãos? Alguém quer ser alguém já dentro da igreja, quer já mostrar seu ministério já com carteirinha na mão. Não precisa, irmãos, você pregar o evangelho, você querer ter carteira de presbítero, de diabo, de pastor, não precisa nada disso. Basta você ter o quê? Jejum e oração e Bíblia na mão, tá? E pedir conhecimento e sabedoria ao Senhor para que o evangelho dele seja apregoado, tá bom? Não faça como os outros, como alguns outros que vão por aí, né? Sai de suas igrejas, vão para outra, lá consegue um cartão diferente de membro, né? Aí já pula para outra igreja, consegue outro cartão já de pastor, presbítero, aí já volta para a sua igreja de origem, já pulando em cima do púlpito, batendo no peito, dizendo que é isso, que é aquilo, que é presbítero, que é pastor, que é... Não adianta nada, irmão, se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida. Se não for levantado por Deus, cai. Porque maldito homem confia no homem. Ou seja, você mesmo que confia em você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Deus abençoe. Está entendendo a lição, irmãos? É isso. Subtópico 3. Uma epístola da prisão. Aqui também já foi argumentado que o apóstolo Paulo ele descreveu essa epístola aqui na prisão. Olha só o que a gente está vivendo, o que estamos vivendo. Vamos trazer essa lição para o dia de hoje. O apóstolo Paulo, ele fez o que fez quando estava livre, pregou nas cidades vizinhas, circunvizinhas de Éfeso. Então ali ele recebe ali 11 irmãos, batiza com o Espírito Santo, ficam ali durante 3 meses ensinando esses irmãos a verdade da palavra de Deus. Então ele, durante 3 anos, ele fica nesse lugar, aproximadamente 3 anos, ele fica na cidade de Éfeso. Ele cria um alvoroço entre aqueles homens que faziam imagens de Ana, e ali ele, então aqueles homens ali tentam uma emboscada para Paulo. Então Paulo ele vai para outro lugar. Observe que como Paulo ficou ali durante 3 anos, ou seja, haja visto que Paulo estava num momento livre, ou seja, ele estava numa situação que ele podia fazer aquele lugar. E hoje o que nós estamos fazendo? O que você pode fazer em prol do reino de Deus? Ficar no WhatsApp? Ficar no Facebook? Que tal nós lermos a palavra, marcar esse dia com um jejum, né? Sem pensar aí nas panelas, né? Hoje, mas que a palavra de Deus venha ser seu alimento espiritual, porque a palavra de Deus é o nosso pão diário, né? Quem sabe que nós possamos fazer a diferença nesse mundo que estamos vivendo. Tá, irmãos? Conselho divino para você nesta manhã. Receba da paz de Deus, é para você mesmo. É para você que está com o seu celular aí assistindo essa programação, né? Assistindo a escola bíblica dominical. Quem sabe, hoje é o dia de você atualizar a sua vida espiritual diante de Deus. Voltar a botar em prática aquilo que outrora você fazia. Lembrando que a carta aos Efésios é a primeira carta do Apocalipse que o apóstolo João vai descrever. Conheça suas obras, né? E pede que você volte ao primeiro amor, né? Quem sabe é hoje que você vai dedicar melhor a palavra de Deus, ao jejum, à oração. Deus abençoe, tá, irmão? Receba essa palavra da parte. Vamos dar uma sequência aqui à nossa lição. Vamos seguindo aqui para o tópico 2, destinatários. A cidade de Éfeso
fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Tá? Hoje você vai encontrar a Turquia. Tá? A cidade antiga de Éfeso está em ruínas. Talvez você vai encontrar lá restos, né, do templo da deusa Diana, aquele templo maravilhoso que antes fazia parte das 7 maravilhas do mundo. E você pode olhar também pelo YouTube aí, tem a cidade de Éfeso, né? A cidade antiga, para você ter um conhecimento melhor. Sua principal rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas. Você vê, irmãos, naquela época a cidade de Éfeso era uma cidade estruturada. Sua principal avenida era estruturada, tudo com fachada em mármores detalhadas, né? Ou seja, porque era um lugar de turismo, né? Pessoas vinham de longe frequentar essa cidade de Éfeso, no qual uma cidade muito pagã, né? Era um lugar muito pagão. Os povos eram politeístas, né? Adoravam vários deuses. Na verdade, né, Jesus Cristo para eles não era ainda conhecido. Por isso que fez a necessidade do apóstolo Paulo estar nesse lugar, para pregoar, difundir a palavra de Deus. Lembra que atrás eu falei que o povo se alvoroçou contra o apóstolo Paulo, porque a palavra estava entrando, o povo estava recebendo a palavra que Paulo pregava, né? Então, eles rejeitaram o apóstolo Paulo ali naquele lugar. Por isso que Paulo teve que sair, e nessa saída de Paulo, em algum outro lugar, ele foi preso. E dentro de lá da prisão ele escreveu essa carta e colocou ela aqui para os seus destinatários, né? Quem eram os destinatários? Destinatários era, como eu falei antes, não somente a cidade de Éfeso, mas quem estava em redor. Tá, irmãos? E a cidade de Éfeso é uma cidade politeísta, pagã, né? A cidade de Éfeso era considerada como uma metrópole. Muitas pessoas, mais de 25 mil pessoas naquele lugar, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Tá? Aqui está o que causou aquele alvoroço todo naquela cidade, porque ali havia homens que fabricavam, né, nichos. Aqui no Brasil você já conhece aqueles nichos que tem ali algo que diz que é santo, feito pela mão dos homens, de gesso, de pau, de pedra, né? Então, aquele lugar é sustentado por aquilo que eles faziam e vendiam, tá? Imagens, né? Então, o apóstolo Paulo veio contra isso, mostrando a verdade, e aonde que eles não aceitavam. A igreja de Éfeso, subtópico 3 aí, do ponto 2. Provavelmente você não está ainda aí em posse de sua lição, mas vou dizer para você. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Tá? Então, já foi dito. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos. Já deu para pegar aquela lição, ela é bem resumida, né, irmãos? E quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Tirano era um certo homem que o apóstolo Paulo alugou uma sala na escola para pregoar a palavra, evangelizar, discipular aqueles que haviam recebido Jesus Cristo. Ponto 4. A saudação epistolar. A saudação epistolar de Paulo é a mais breve, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Esses santos aqui, irmão, são separados, né? A igreja. A igreja é o quê? Quer dizer eclésia, né?
povo separado, né? Então, quem recebe a Cristo já se torna um povo separado, ou seja, é um povo que já vai estar na contramão do mundo, não vai estar na mesma direção que o mundo está indo. Observe o dia de hoje, o mundo está indo em uma direção, já o povo separado, que é santo em Cristo, já vive uma contramão do mundo. O mundo vai e você vem, ou seja, é contramão. Nós não podemos estar no mesmo ritmo mundano, nós não devemos estar na mesma situação que o mundo vive, tá? Em desespero, em abandono da palavra de Deus, não. Nós devemos viver numa contramão, tá bom, irmãos? Vamos para o tópico 3, é bem resumida a lição, irmãos, tá? Para não enfadar também os irmãos em casa, nos assistindo. Muito obrigado por você estar aí nos dando esse espaço, tá? Para aprender da palavra de Deus, é muito valioso, tá? Isso faz parte do seu jejum, desse dia de domingo, tá, irmãos? Você está buscando o reino de Deus, que é a palavra dele, então nós estamos aqui para meditar nessa palavra. Ponto 3, propósito e mensagem. Olha o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outra de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Está vendo aqui? Os santos de Éfeso, reunia com a igreja que estava em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, o propósito da mensagem de Paulo aqui nessa carta é dizer aos Éfesos que Deus está no controle da situação. É Deus ainda que comanda o universo. É Deus que rege as nações. É Deus que ampara a sua vida. Tá? Então, o propósito dessa mensagem é isso. Aos destinatários, o propósito dessa mensagem é dizer a você que em meio ao mundo caos que a gente está vivendo, é Deus ainda que está no controle. E essa situação está para que a nossa fé espiritual se eleve mais ao Senhor, que a nossa dedicação espiritual venha crescer mais e mais na presença de Deus. Também é possível perceber outros tipos de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Olha só que interessante, irmãos. Eu quero dizer para você, de repente você está assistindo, você não é evangélico, com certeza. De repente a sua vida não está ainda separada, né? Como está descrito aqui na nossa lição e como a Bíblia nos afirma, em 1 João 1, versículo 12, que todos quantos o receberam o quê? A Jesus Cristo na sua vida, têm o direito de ser chamado filho de Deus. Você já está separado, você já está separado da criatura. Todos nós fomos feitos criaturas de Deus, criados por Deus, mas uma vez que aceitamos a Cristo, nós temos novamente o direito de ser chamados filhos de Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. E quem está no pecado, vive no pecado, não tem esse registro de ser chamado filho de Deus. O apóstolo Paulo reivindicou isso aqui, reivindicou, porque ele era um mensageiro da palavra de Deus. Então ele reivindicou o quê? Que ele seria um apóstolo de Jesus Cristo, a pregoar às nações gentílicas. Deu para entender? Então você hoje pode ser um homem separado, uma mulher separada para o apostolado, né, a mensagem de Cristo, para pregoar o evangelho. Amém? O segundo subtópico para nós encerrarmos essa lição de hoje, irmãos. A mensagem. Antes de entrar aqui, eu vou subir um pouquinho mais aqui, Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Lembrando, irmãos, que o apóstolo Paulo ele quer enfatizar uma coisa muito interessante, é lembrar nessa carta aos Efésios
e aos demais e a nós, que nós ainda fazemos parte do corpo de Cristo. Por quê? Cristo é a cabeça da igreja. Tá? Cristo é tido como a cabeça da igreja. Se Cristo é a cabeça da igreja, nós, salvos em Cristo, somos o corpo. E o corpo ele tem várias funções, ele tem vários membros. Tá? Então cada membro é diferente do outro. Aí cabe a cada membro desse corpo fazer a sua parte. Por exemplo, se eu sou o meu dedo polegar, ele machucar, se eu machucar minha unha aqui embaixo, todo o meu corpo vai sentir. Tá? A mensagem é levada para o cérebro, né? Porque a cabeça é Cristo. Essa mensagem vai ser levada para o cérebro, que o meu dedo está machucado, o corpo então vai sentir. Ou seja, nós devemos lembrar que nós somos unidos em Cristo, um só corpo. Tá? Temos Cristo como a cabeça e nós como o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Tá? Cristo é a cabeça da igreja. Que sejamos assim então, corpo de Cristo. Vamos nos unir então, se nós somos um corpo, vamos nos unir em oração, em temor ao Senhor nesse dia. Tá, irmãos? Não leve isso como apenas mais uma lição. Leve como um estilo de vida para você. Tá? Ser crente não é apenas mais uma religião na sua vida. É você adotar como um estilo de vida, como diz o nosso irmão Elivelto, Pai do Senhor, irmão Elivelto. Como você diz na lição passada, aquilo lá foi notório. A nossa fé ela é baseada num estilo de vida, não apenas em mais uma religião. O mundo está cercado por várias religiões e nesse momento nenhuma religião salva da epidemia que está se vivendo nesse dia de hoje. Mas só apenas só Jesus Cristo que pode salvar o homem dessa epidemia tremenda que está se passando nesse mundo atual. Tá bom, meu irmão? Que você possa ter estilo de vida na sua vida nesse dia, tá? Que a sua crença seja estilo de vida, não mais uma como uma profissão, não mais uma como se fosse uma empresa, mas estilo de vida na sua vida. Segundo ponto, a mensagem Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito Santo, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Está vendo aí? Então, essa mensagem que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos dias de hoje. Observe que já tem muitos e muitos séculos que já se passaram e ela perpetua, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem autoridade para estar falando até o dia de hoje ao nosso coração. Tá? Então o apóstolo Paulo não simplesmente ele escreveu essa carta somente a um povo, mas aos povos, às nações. Tá? Então receba essa palavra de Deus na sua vida e que você venha fazer parte desse povo separado, eleito, redimido pelo sangue de Cristo. Tá? E que você tenha não apenas como uma religião na sua vida, mas que você venha desfrutar de um estilo de vida. Seja diferente, irmão. A partir desse momento, seja diferente na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver, faça a diferença. Que esse estilo de vida venha fluir em você uma novidade de vida. Tá? E a gente só consegue isso com a palavra de Deus.
com a palavra de Deus na nossa vida. Nós possamos guardar essa palavra no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, como afirma Davi, tá? Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar mais e mais e grandemente a sua vida nesse dia. Só para nós concluirmos esta lição, a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçarmos em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Lembrando que nessa epístola de Efésios, que o apóstolo Paulo nos adverte, o capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus, né? Revestivos da armadura de Deus, né, irmãos? Que esse dia nós nos venhamos revestir dessa armadura, que precisamos, não só hoje, mas que nós possamos revestir a cada dia, para que nós possamos nos livrar das astutas ciladas do diabo, tá? A palavra do Senhor vai nos dizer que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe grandemente por esta primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais na sua vida. Que Deus abençoe nossos irmãos. Temos aqui uma palavra com o nosso irmão Alfredo, tá, irmãos? Fique atento aí que o irmão Alfredo tem uma palavra com os irmãos aqui. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor. Irmão Alfredo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, ouvintes da Palavra de Deus nesta manhã de domingo. Acabamos de ouvir aqui neste momento, de participar aqui juntamente com o professor irmão Daniel, com esse ensinamento da Palavra de Deus, esta palavra abençoada para os nossos corações desta manhã. Graças a Deus, os irmãos que participaram, que irão participar ainda nesse dia, que Deus em Cristo continua abençoando a igreja eleita, a igreja lavada e remida pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a primeira lição de hoje, que nós iremos participar dessas 13 lições. A igreja eleita e remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa foi a primeira lição que foi ministrada neste momento, e no domingo próximo será ministrado, já iniciando nos cultos domésticos dessa semana, já iniciando a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Segunda lição. A terceira lição, a quarta lição, a iluminação espiritual do crente. A quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta lição, a condição dos gentios sem Deus. A sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A oitava lição diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A nona lição, o mistério da unidade revelado. A 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. E a 11ª lição, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. A 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. E a 13ª lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Meus queridos amados irmãos, são essas 13 lições que vamos aprender, vamos estudar
nesse segundo trimestre, para todos nós, irmãos, alunos, professores, toda a igreja que iremos participar, meus queridos irmãos, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês que estão em casa, estão aí nesse dia de jejum, nesse dia abençoado. Todos os dias são abençoados, nesse dia é um dia diferenciado, irmãos, que nós estamos 100% em contato com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em comunhão, plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, que assim continuamos nessa graça, nessa união, com a certeza que o Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, aluno da Escola Bíblica Dominical, acabamos de recebê-lo aí, a orientação bíblica através do professor irmão Daniel, da nossa primeira lição, as palavras do pastor Alfredo cumprimentando e mostrando a finalidade desta igreja, é de transmitir o ensinamento da palavra do Senhor. Creio eu que nós recebemos aqui orientação concernente à carta de Éfeso, onde falou muito concernente à vida de Paulo, a sua trajetória como um grande missionário, prisioneiro, mas deixou um grande exemplo como homem de Deus, que a visão de Paulo em Éfeso realmente foi uma ocasião, realmente através das suas viagens missionárias, e diz a Bíblia que ele foi um homem que desbravou, ele teve o privilégio de fazer algo que Deus colocou em seu coração. Eu espero que todos os alunos que estão ligados à nossa rede social, nossos amigos, que Deus possa abençoar. É a preocupação da Casa Publicadora. Nós somos a revista agora do segundo trimestre, a carta aos Efésios. Nós temos também a nossa missão de jovens, que muitas vezes nós não temos aqui, mas Tempo de Conquista, fala concernente o livro de Josué também. É uma lição muito importante, onde nós queremos deixar aos nossos amigos, a nossa escola dominical, todos os domingos das 8 às 10, mas por motivo dessa epidemia que está lastrada no mundo, então a igreja mudou a sua programação por causa dessa situação, em atendimento, em respeito às nossas autoridades e mesmo preservando a nossa saúde, a igreja também tendo essa orientação, nós aqui estamos fazendo segundo aquilo que Deus determinou. Quero agradecer o pastor Alfredo, irmão Daniel, o nosso irmão Elcio, e convidá-los para as 19h30 o grande culto será transmitido online. Convidamos a você a fazer parte também pela nossa rede social, hoje à noite, às 19h30. Terça-feira também pretendemos dar continuidade aos nossos trabalhos, e assim, de acordo com o que vai acontecendo, a igreja também lá vai caminhando. Então esperamos que você esteja pronto. Os nossos alunos da escola dominical, as revistas estão com o irmão Ginatan, certo? A irmã Cátia, a irmã Solange, eles já estão entregando as nossas revistas da escola bíblica dominical. Se você não vier agora pela parte da manhã, a partir das 19h, a secretaria, a tesouraria e também os nossos irmãos para entregar as revistas aos alunos que queiram pegar suas revistas para começar a estudar, para você estar pronto para a segunda lição, se Deus quiser. Que Deus abençoe, reforçando o que nós falamos ontem na Santa Ceia. Hoje é um dia nacional de jejum, de sacrifício em prol da nossa nação. Esse jejum foi realmente escalado até as 12 horas. É um clamor de meia-noite até as 12 horas em favor da nossa nação. Os irmãos podem rever, nós temos muito o que pedir, que nós estamos enfrentando, estamos vendo, e precisamos da orientação de Deus e de um basta
E se a igreja se unir em um só propósito e só objetivo, eu tenho certeza que o Deus do céu, Ele vai ouvir a petição, a oração do seu povo. Então, neste momento, curvamos nossas cabeças, oramos a Deus, agradecemos por este momento tão especial, o momento da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe o Monivel, toda a equipe de professor estão em volta da Escola Dominical, a liderança do departamento de adolescente, o departamento de criança, irmã Cláudia, irmã Gabriela, adolescente, irmão Marcos, irmã Solange, Luiz Ângela. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus capacite e abençoe de uma forma especial. Senhor Deus, eu quero te agradecer neste momento por ter passado essa hora aqui aprendendo a tua palavra, aonde o Senhor abençoe o irmão Daniel, ó Deus, que transmitiu a tua palavra. Quero te agradecer pela vida do pastor Alfredo, do irmão Elson, e nós que estamos aqui nessa sala, aqueles que nos ouviram desta manhã, que ouviram o explanamento da tua palavra, o esclarecimento. Todas as igrejas estão nesse mesmo ritmo, Senhor, levando ao conhecimento do povo o ensinamento da tua palavra. Eu quero te agradecer. Também apresentar, Senhor, a nossa nação brasileira, o povo que estão, ó Pai, sacrificando em oração e em jejum, fazendo um sacrifício, ó Deus, para que tu venha dar um basta nessa situação que nós estamos enfrentando. Deus, eu quero te apresentar aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Deus, venha confortar os corações, abençoa a área da saúde, Senhor, do modo geral. Deus abençoe, ó Pai, toda a segurança, o corpo de bombeiro, todas as autoridades constituídas. Eu quero te passar a teus cuidados. Abençoa igrejas evangélicas que estão clamando, estão intercedendo de uma forma ou outra, Senhor, para que tu venha repreender esse mal que está atingindo muitas vidas. Mas eu creio que o Brasil, Senhor, tem ainda um Deus que está no controle de todas as coisas, porque tem um povo que está clamando a ti. Deus abençoe, ó Pai celestial, a todos os pastores e todas as igrejas que estão com esse propósito até o meio-dia, Senhor, e fazer um sacrifício em prol da nação, em prol das autoridades. E tu entra com providência, jogando por terra, abençoando o nosso retorno aqui às 19h30 para transmitir o culto de adoração ao teu nome. Abençoa os louvores e adoração ao teu nome, o conjunto que vai cultuar o teu nome. Eu quero passar os teus cuidados. Deus abençoe todos aqueles que estão ligados no Brasil e fora do Brasil, estão participando conosco nesses dias de trabalho. Deus, que a tua venha encher do teu Espírito Santo de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do amor do Filho e do Espírito Santo, e seja com todos que amam e guardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.